Olá pessoal, vamos continuar fazendo nosso exercício, né, em relação à notação de De Navier-Rattenberg. Bem, quero chamar só a atenção de vocês aqui. Vamos recapitular rapidinho, quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Para trabalhar com a notação de De Navier-Rattenberg, montar a tabela, nós precisávamos de 4 parâmetros. Quais eram esses parâmetros? Ângulo de rotação, que era o ângulo que eu medi entre o eixo X atual e o X posterior, né, da referência posterior. Eu precisava do ângulo de torção, que eu medi este ângulo de torção entre o eixo Z atual e o eixo Z da referência posterior. E eu ainda precisava medir o tamanho do elo e precisava medir o deslocamento. Bem, o tamanho do elo eu fazia esta medida, né, através de uma reta perpendicular ao eixo Z atual e ao eixo Z da referência posterior. A partir dessa reta perpendicular eu conseguia saber qual era o tamanho do meu elo, ok? E o outro parâmetro era o deslocamento, né? Eu conseguia medir através de uma reta que fosse perpendicular ao eixo X atual, ao eixo X da referência posterior. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Olhem só. Aqui, né, no quarto passo, ele me diz como que eu vou medir o tamanho do meu elo, AN. Então ele diz que eu vou traçar uma reta perpendicular, que é de HN até ON, para fazer essa medida. Ok, até aí tudo bem, né? Se eu tivesse duas juntas ao mesmo, no mesmo ponto, né? Pegasse duas referências cartesianas no mesmo ponto, como se eu tivesse uma junta com 2 graus de liberdade. Seria como se eu tivesse duas juntas numa mesma localização, no mesmo ponto, né? E o tamanho do elo fosse igual a 0, né? Eu não tivesse ali uma distância que pudesse ser medida entre o Z atual e o Z da referência posterior, né? O meu eixo X, que eu sei que tem que ser perpendicular tanto ao Z atual quanto ao Z posterior, ele seria perpendicular ao plano que seria formado pelo Z atual e o Z posterior, ok? É só mais uma dica para a gente ir reforçando esses conceitos. Mas é isso daqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando eu falava em medir o deslocamento, né? O deslocamento eu media através de uma reta que fosse perpendicular ao eixo X atual e ao eixo X posterior. Estou medindo o meu deslocamento, ok? Mas ele fazia uma observação neste passo 6. Esta reta que é perpendicular que eu vou medir, ela tinha que ser logo, né? Deveria ser medida no próprio eixo Z atual, que ele chama de Zn-1. Então, esta reta perpendicular que eu vou medir a distância entre o X atual e o X posterior tem que ser o próprio Z atual, ok? Tem que ser o próprio Z daquela junta que eu estou analisando naquele momento. Então, era essa observação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque agora no nosso exercício nós veremos que nós teremos que nos atentar para este detalhe, ok? Então vamos começar o nosso exemplo de hoje. Nós temos este robozinho aqui, tá? É o Stanford, o manipulador Stanford, e nós iremos fazer a obtenção da cinemática direta deste robô, né? Ao menos montar as matrizes DH, para que através da multiplicação final entre as matrizes nós consigamos chegar, né, àquela equação da cinemática direta e a relação às equações que nos darão, né, o ângulo de ataque da nossa ferramenta em relação ao ponto que se encontra, né, o ponto que ele se localiza, ok? Então nós temos um robozinho aqui e nós sabemos que o primeiro passo é definir os eixos de referência, né, deste meu robô. E como que eu faço essa definição do eixo de referência? Eu terei que colocar ali um eixo em cada junta, né, seja ela rotativa ou seja uma junta prismática. Notem que neste nosso exercício aqui, ele nos dá algumas informações, né? Principalmente podendo ser aqui tamanho de elo ou deslocamento. Ele nos dá as medidas deste robô, que nós iremos substituir na nossa modelagem, ok? Então vamos fazer a modelagem do nosso robô. Ele dá aqui, lógico que algumas dicas aqui, dá alguma ênfase em alguns tipos de juntas, ok? Então, ele está dizendo que isso daqui é uma junta do tipo rotativa, essa daqui é uma junta do tipo torsional, essa daqui é uma junta do tipo torsional, essa daqui é a nossa ferramenta de trabalho. Este conjunto de junta aqui, ó, forma um punho esférico, ok? Então, só retornar um pouquinho aqui, ó.
É este conjuntinho aqui, ó, de juntas que forma o punho do nosso robô, tá ok? Junta torsional, junta rotacional e junta torsional. Vamos pegar aqui as juntas desde o início, ó. Temos aqui uma junta torsional, ok? Aqui nós temos uma junta do tipo revolvente. Aqui nós temos uma junta do tipo linear, ok? Torsional, rotacional, torsional e a minha ferramenta, né, de trabalho, que é a minha garra, a garra do meu robô, ok? Então vamos continuar. O que eu tenho que fazer agora? Definir primeiramente o eixo Z do meu robô. Então olhem só, se aqui é uma junta do tipo torsional, o eixo de rotação é esse daqui, ó. Então a primeira coisa que eu faço é definir o eixo Z. Definir o eixo Z0. Aqui é uma junta do tipo revolvente. O movimento que ele faz é neste sentido aqui, ó. O eixo de rotação está entrando no plano. Então, ó, o meu eixo Z também terá que entrar no plano, ok? Então defini aqui o meu Z1. E o meu Z2? Em relação à junta do tipo, né, linear, do tipo prismática, né, vai ficar no eixo de deslocamento desta junta. Que neste caso aqui, ó, é este movimento que ele faz, ok? Aqui nós temos uma junta torsional, e a junta torsional, o movimento que vai fazer é este daqui, ó. Então, meu eixo Z também vai ficar nesta direção, ok? Então, eixo Z, ó, nesta direção. Aqui eu tenho uma junta do tipo rotacional. A junta do tipo rotacional, o eixo de rotação é aqui na vertical, ó. Então, vou definir o meu eixo Z na vertical, ok? Tudo bem? E aqui nós temos uma outra junta do tipo, né, torsional, e eu sei que o eixo Z vai ficar nessa direção aqui, ok? Então a primeira coisa foi definir o eixo Z. Qual é a segunda, né? Agora eu preciso definir o meu x0, né? Bem, para definir o meu x0 aqui é fácil, por quê? Porque a primeira definição do eixo x eu não tenho nenhuma restrição. Então o autor aqui escolheu, né, colocar o eixo x, só lembrando para vocês, ó, o Z, o meu Z aqui na cor azul, o meu x na cor vermelha e aqui o meu y nessa cor amarela, tá ok? Então ele colocou desta maneira aqui, ó, Z na vertical para cima, o eixo x aqui paralelo para a esquerda de vocês, ok? Desculpa, né, na direita de vocês e na minha esquerda, ok? E o eixo y entrando no plano, ok? Então ele definiu o primeiro eixo aqui. Agora ele tem que partir para definir o segundo eixo. Ele já tinha definido o Z estaria entrando no plano. Para definir agora o x, ele tem que ser perpendicular ao Z atual e ao Z anterior. Então, ó, se eu mantiver o eixo x, né, aqui, ó, na mesma direção e sentido que o eixo x anterior, eu vou atender esse requisito, porque este eixo x aqui é perpendicular a este eixo Z, que eu estou agora como referência, e também é perpendicular ao Z anterior. E aí o eixo Y sai da regra da mão direita, ok? Sempre o eixo Y vai sair da regra da mão direita. Agora vou pegar este carinha aqui, ó, vou tomar como referência e vou medir agora, vou para a próxima junta, que é esta junta linear. Notem que a junta linear, ó, o Z está nesta direção aqui, ok? Então, se o Z está nessa direção, o meu x precisa ser perpendicular ao Z atual e ao Z anterior. Neste caso aqui, ele não está perpendicular ao Z anterior. Ó, vou fazer um giro aqui, ó, e ele vai ficar perpendicular tanto ao Z atual quanto ao Z anterior, neste caso. Aí vocês vão me perguntar, mas Edson, eu não poderia colocar este x2 para baixo desta maneira? Poderia, sem o menor problema, ok? Mas nós escolhemos aqui, o autor escolheu colocar aqui o eixo x na vertical para cima, ok? Vamos para a próxima referência. Então agora eu pego essa daqui como atual, ó, representando aqui a junta linear, e vou para a minha junta do tipo torsional. A minha junta do tipo torsional, o meu eixo Z, ó, tem que ficar aqui, ó, na vertical para a direita de vocês, ok? Desculpem, né? Na horizontal para a direita de vocês, ok? E aí eu preciso escolher o meu eixo x. Bem, o eixo x aqui, ele está perpendicular ao Z atual e também é perpendicular ao Z anterior. Aí, novamente, vocês perguntam, Edson, eu não poderia colocar
o eixo x3 na vertical para cima? Poderia, mas o autor escolheu colocar aqui, ó, na horizontal, ok? Então até aqui tudo bem. Nós iremos agora partir para o próximo, ó. Agora a minha referência vai ser este daqui, está aqui, ó, torsional, e eu vou para a minha junta do tipo rotativa, o Z4. Bem, o Z deste cara aqui, da minha junta rotativa ali, do tipo rotacional, tem que ficar na vertical para cima. E só lembrando para vocês que o eixo X tem que ser perpendicular ao Z atual e perpendicular ao anterior. Então eu posso manter na mesma direção e mesmo sentido que o X3, o X4 na mesma direção e sentido que o X3, ok? Bem, vamos pegar agora aqui como referência. Eu estou aqui, ó, em X4. Eu precisaria agora, olhem só o que vai acontecer. Eu precisaria agora partir desta junta rotativa e colocar agora aqui, ó, uma referência nesta junta do tipo torsional. Mas olha o que vai acontecer, ó. O meu X4 está aqui, ó, é esta referência. Se eu coloco aqui o meu X5 e o meu Z5 aqui, nesta junta, eu teria um problema que eu chamei a atenção de vocês, né? Estaria aqui, ó, o Z, né? Eu teria que seguir o Z. O meu X tem que ser perpendicular ao Z atual e perpendicular ao Z anterior, correto? Está seguindo. Porém, notem que quando eu fosse medir o deslocamento entre o X atual e o X posterior da minha referência, eu não estaria medindo no eixo Z. E nós vimos lá atrás, no passo 6, que esta medida do deslocamento, distância entre o X atual, o eixo X atual e o eixo X posterior, precisa ser lido no eixo Z. Então o que o autor fez aqui? Ele pegou essa referência que ficaria aqui deste movimento e trouxe para cá, ó, como se fosse duas juntas bem próximas, mas bem juntinhas mesmo, bem juntinha mesmo, né? Uma da outra, de forma que eles viessem compartilhar o mesmo centro de referência, ok? Desta forma, o eixo X4 e o eixo X5 estaria um em cima do outro. O eixo Z continuariam com as suas orientações. Aí vocês vão perguntar, mas Edson, isso não iria influenciar na minha modelagem? Não iria influenciar neste caso na sua modelagem. Por quê? Vou pegar então essa referência que eu tinha aqui, ó, nessa junta do tipo torsional e trouxe ela para cá, ó, e coloquei ela neste ponto como referência, ok? Então está aqui, ó. Agora eu vou comparar com a referência que eu coloquei na minha ferramenta de trabalho. E aí eu vou escolher o que? O Z, o X e o Y. Na ferramenta de trabalho não teria um critério muito restritivo para escolher. Eu poderia escolher a referência de lá da minha base, mas o autor aqui escolheu uma referência de forma a ficar fácil para medir em relação ao eixo anterior. O que ele fez? Ele simplesmente repetiu essa referência de eixo aqui na ferramenta de trabalho, ok? A diferença vai ser o seguinte: quando eu vou medir agora a distância do eixo Z5, X5 e Y5, que era para estar aqui na junta do tipo torsional, e eu coloquei neste ponto, e agora estou comparando agora na minha ferramenta de trabalho, o deslocamento entre o X atual e o X posterior, que vai ser medido no eixo Z, né, da junta que eu estou analisando. Então eu consigo realmente seguir o passo 6, ao invés de ser somente este tamanho entre a junta do tipo, né, rotacional e o centro aqui da minha junta do tipo torsional, na verdade vai ser todo este tamanho, que compreende essa distância aqui mais essa distância aqui, ó, ok? O que isso quer dizer? Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Isso quer dizer o seguinte: se eu peguei essa referência aqui e coloquei aqui, essa distância aqui, na verdade, vai ser o quê, né? Desculpa, né? Eu peguei esta referência da junta do tipo torsional e coloquei aqui, ó, né? Na minha junta do tipo rotacional. Transladei ela para cá. Então, a diferença, né, desta junta aqui, do tipo torsional, que eu trouxe ela para cá, até a ferramenta de trabalho, vai ser de qual o tamanho, né? Qual a distância? 100 mais 75, ou seja, 175, tá? Essa foi uma maneira que o autor encontrou para contornar
a medição do deslocamento, ok? Fazendo isso, então nós ficamos com essa maneira aqui, com a localização dos eixos de referência desta maneira, ok? Agora, qual é o próximo passo que nós teremos que fazer aqui? Encontrar os valores dos ângulos, né, de rotação, torção, deslocamento e tamanho de elo, ok? Até aí tudo bem?